E aí tem muita gente que fala que tem medo de falar em público, que fica ansioso. E aí eu separei aqui para vocês um gráfico em relação a isso. Aqui é a eficácia e aqui é o medo. Então o medo, ele tem um ponto que ele é bom, que ele é positivo. Porque o medo nos dá o maior zelo com aquilo que a gente vai fazer. O medo faz a gente pensar melhor, a gente ensaiar, a gente se preparar melhor para fazer aquilo. Então, de certa forma, o medo é nosso amigo em relação à eficácia da alta performance, da apresentação em público. E aí o gráfico ele faz assim, ó. A princípio, num primeiro momento, quanto mais medo, maior é a eficácia, melhor é a nossa apresentação. Um pouquinho só de medo, a gente fica meio negligente, não ensaia muito, ou porque já está acostumado, não sei o que, e a gente não faz tudo aquilo que a gente poderia fazer. E aí, um tanto bom de medo traz a gente nesse ponto de equilíbrio. Caiu um negócio aqui. E aí, eu preciso compartilhar, porque agora eu não me deixo aqui. Antes de começar o webinário, eu tava aqui com o Rodrigo, que me ajuda sempre, vendo as perguntas e tal. E aí a gente conversando de que a gente tinha que tomar cuidado para não ficar fazendo barulho e tal, porque ele tá do lado do microfone ali, né? Pra não ficar muito ruído pra vocês. E aí, agora, ele tava tomando maior cuidado aqui, derrubou o negócio, fez barulho, mas acho que vocês não chegaram a ouvir. Bom, voltando aqui pro nosso gráfico. E aí tem um ponto, que é o ponto máximo, o ponto óptimo, que é assim, depois disso, quanto mais medo você tiver, menor vai ser a sua eficácia, menor vai ser a sua performance, pior vai ser a sua performance. Então, é aquele medo que dá branco, que paralisa, que faz a gente ficar super pessimista, que faz a gente ficar com a confiança lá embaixo, a autoestima lá embaixo, é o que faz a gente ter gagueira e tal. Então tem um tanto de medo que é bom e um que quando passa desse ponto acaba sendo prejudicial. E aí o que a gente faz para lidar com esse medo aqui, ó? Com esse medo grandão que impede, que atrapalha a nossa performance. Bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, algumas coisas de posturas corporais que ajudam a gente ficar num estado melhor e algumas técnicas de respiração, por exemplo, que eu vou ensinar para vocês hoje. Porque assim, quando a gente tá aqui nessa área com medo, com muito medo, o nosso cérebro é como se entrasse num modo de funcionar de luta ou fuga. Então ele está preparado ou para lutar ou para correr. Ou seja, ele está muito estressado, ele está assim, ó, a mil. E é isso que faz a gente ficar com muito medo. E isso que atrapalha a nossa performance. Se a gente fala para o nosso cérebro, se a gente ensina ele, se a gente faz coisas dizendo para ele, ó, você não precisa lutar nem correr agora. Pode acalmar e você forçar o seu cérebro a acalmar, forçar a sua pressão sanguínea a diminuir, forçar o seu pulmão expandir, porque quando a gente fica com medo de trava aqui, ó, a respiração e fica respirando curto, a gente pode forçar o cérebro, forçar o corpo a entrar nesse estado de maior tranquilidade. E aí aos poucos você vai forçando assim, induzindo, né? Estimulando. Até o momento que ele entra nesse estado de equilíbrio. E aí você abaixa a ansiedade, abaixa o medo, abaixa o estresse e você consegue ficar nesse ponto aqui, que é o ponto do medo que vai ser favorável para você, que não vai te atrapalhar. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente conta para o cérebro que ele pode acalmar? Como é que a gente conta para ele
baixar, que ele não vai fugir nem correr. É através da respiração. Então, traz a respiração, que fica presa aqui normalmente, aqui para baixo, para o abdômen. Então, força a princípio, porque quando você está no meio do provavelmente você vai estar travado aqui, força a trazer a respiração aqui para a barriga. Então, quando você respirar bem profundo e bem longo, presta atenção se você está respirando aqui em cima, que não vai baixar a sua ansiedade. Você tem que levar lá para baixo, então é expandir a barriga, o abdômen. Não sei se dá pra ver aí, ó. Porque eu tô de preto, no fundo preto, mas é aqui, ó. É a barriga vindo pra cima, pra frente e pra trás, e não o peito. Isso a gente começa a ensinar o cérebro de que ele não precisa estar nesse estado tão estressado. E aí faz respirações mais longas, então respira em 4 tempos, ó. E solta em 4 tempos. E isso vai ampliando a capacidade do pulmão, vai baixando a ansiedade, vai diminuindo o ritmo cardíaco. E é assim que a gente conta para o cérebro que ele não precisa nem correr, nem lutar.